Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva neste 13º domingo do tempo comum que estaremos a refletir agora neste momento. Reunidos nós estamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus é o Deus da vida. Nós vivenciamos um momento agora especial, com grandes desafios, a preocupação muito grande sobre situações de morte que se apresentam, fome, doenças, pandemia, desmatamentos, terremotos, pobreza, guerras, sequestros, poluição, desprezos, indiferença, prepotência. Mas a liturgia de hoje vai falar para nós de vida e vida em abundância. E a vida do homem está acima de qualquer um outro valor. E é por isso que nós, na primeira leitura de hoje, vamos acelerar aqui rápido, porque o Evangelho, a leitura foi grande, né? Precisamos dar o desconto. A primeira leitura é do livro Sabedoria, no capítulo 1, versículos de 13 a 15, ou o capítulo 2, 23 a 24. E nós vamos observar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus é e será sempre a favor da vida. As causas do mal, ela vem de outras situações, que nós poderemos chamar o diabo. Não é uma palavra muito boa de chamarmos assim, não soa agradável, mas é aquilo que separa, né? Vai destruindo. Então, a primeira leitura vai colocar para nós isso, que a vida está em abundância e Deus é a favor dela. Na segunda leitura, que é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 7, 9 e de 13 a 15, Paulo vai fazer um apelo à comunidade de Corinto a ser generosa, caridosa com os pobres da comunidade de Jerusalém. Então é a generosidade aqui para mostrar as nossas ações do dia a dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus passou novamente de barca para o outro lado e grande multidão se reuniu em torno dele à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu aos seus pés, suplicando sem parar: "Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viva." Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía. Mas, ao invés de melhorar, estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele, porque dizia: "Se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada." Imediatamente, a hemorragia parou e ela sentiu no corpo que estava curada da doença.
Logo, Jesus percebeu que a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: Estás vendo a multidão que te aperta e perguntas: Quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, sua fé salvou você. Vá em paz e fique curada da sua doença. Ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido o que falaram, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. E não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando muito. Entrando, ele lhes disse: Por que esse alvoroço todo e essa choradeira? A criança não morreu, está dormindo. E caçoaram dele. Mas Jesus fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai da criança, a mãe e os que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. E pegando a mão da criança, lhe disse: Talitá cum, que traduzindo significa: Menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e caminhava, pois já tinha 12 anos, e ficaram assombrados de grande espanto. Então Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou dar de comer para a menina. Esta é para nós a palavra da salvação. O santo acabado de proferir, né, que a Luísa leu para nós, é grande, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é 5 e o versículo de 21 a 43. E nessa época dessa leitura aqui nós verificamos o seguinte, que no tempo de Jesus os escribas, eles ensinavam que qualquer doença era uma maldição, um castigo. A pessoa, dentro da lei, ela precisava enfrentar este desafio, considerada como doença, e isso não era nada bom. E nós vimos que na leitura do domingo passado, Jesus atravessou de um lado a outro o mar da Galileia com os discípulos e de repente vem aquela tempestade, né, o vento, e veio o medo dos discípulos e Jesus estava descansando um pouco para mostrar assim como que é ausente, para ver como é que eles iriam, e ele diz ao vento: cala-te, quer dizer, para ele, e o vento parou. Então eles estiveram lá por uns dias e eles tornam fazer a travessia, retornam de lá para outro lugar. E o que é que nós percebemos? Uma multidão enorme chegou perto de Jesus e dos discípulos, mas ele ficou com eles ali à praia. E qual foi o fato que aconteceu? Um chefe, né, Jairo, olha, ele era um dos que a gente pode chamar de referência, né, dentro da lei, respeitado, mas ele prostra-se diante de Jesus e pede socorro para que Jesus vá até a sua casa, que a sua filha de 12 anos estava morrendo, muito mal, ela não tinha morrido. E Jesus faz o quê? Ouve aquele chefe e vai acompanhando. Mas só que a multidão também o acompanhou. E o que nós percebemos hoje na narrativa aqui de Marcos? Que surge também uma mulher, não é mais uma menina de 12 anos, mas uma mulher
anônima, que sem nome aqui a gente está vendo, que há 12 anos ela sofria de hemorragia, o fluxo de sangue perdendo. Então ela era considerada uma mulher estéril, uma mulher impura, e aí como é? Ela não podia tocar em ninguém, nem ninguém poderia tocar nela. E ela acreditou que a vida vale mais do que a lei. E ela enfrenta, ela pensa, se eu entrar aqui no meio dessa multidão, comprimida mesmo, eu vou, nem que seja tocar o manto de Jesus. E ela enfrenta, vai. E ela toca o manto de Jesus, é ela que toma a iniciativa. Tocou, e Jesus sente o quê? Uma força, parece que saindo de dentro dele, né? E pergunta quem tocou, e aí os discípulos repreenderam. Ora, Pedro, né, que diz, tanta gente que tem aqui, como é que nós vamos descobrir uma pessoa que lhe tocou? É impossível. Mas a mulher, tremendo de medo, né, porque ela era uma mulher dentro da lei, na fragilidade, excluída totalmente, não tinha vez e nem voz. E ela vai e apresenta-se, fui eu. E Jesus só faz dizer, minha filha, a palavra de acolhida, a tua fé te curou, vai e segue. E a continuidade aí, o evangelho está todo explicativo aí, compreensivo. Jesus dá continuidade na caminhada ali, porque quando resolve ver toda essa situação de que a mulher foi curada, alguns dos servos de Jairo chegaram e disseram, a tua filha acabou de morrer. Ele tinha pedido antes, e aí é Jesus que toma a iniciativa aqui. Jairo, não tenha medo, tenha fé. E seguiu estrada à frente, rumo da casa de Jairo, com ele, com os discípulos e a multidão. E ele pede que toda a multidão fique para trás e ele segue, né, com os 3 discípulos. Diz aqui para nós, Tiago, Pedro e seu irmão João. E entra na casa de Jairo e pede para que saiam todos de lá de dentro do quarto e fiquem apenas os pais, o Jairo, a mãe, aqueles 3 discípulos e ele. E ele toma a iniciativa e toca na mão da garota de 12 anos e diz assim, levanta-te. Além disso, ainda ordena, não é? Ele diz, para que deem a ela comida, que ela coma. Quer dizer, ela precisava alimentar-se. E alimentar-se de quê? Da comida dos santos, quando nós vamos observar que nada em nome de Deus pode tirar a paz. As 2 mulheres, quando se diz, a garota de 12 anos, a mulher há 12 anos que sofria do fluxo sanguíneo. 12 significa povo, então elas representam a representatividade de todas as jovens, principalmente das marginalizadas, das excluídas, das humilhadas, das que viviam na fragilidade. E a mulher também representa todas as mulheres também excluídas, que não tinham, que participavam de uma lei do templo que não gerava vida. Então não vale, como Jesus, para nós não é nada, porque tem que gerar vida e tem que gerar paz. Então elas representam, por isso que é anônimo, não tem nem o nome nem da jovem filha do Jairo e nem a mulher. E olha a coragem daquela mulher, e hoje está representada em quem? Em nós, se é a representação de todas nós. É o momento de pensarmos, todo o programa agora nós vamos falar em pandemia, mas não é parecido? Tem uma multidão aqui na praça, aí vem uma pessoa com Covid, ela por si só, ela não tem coragem de ir lá à frente e receber a comunhão. Se ela for, ela vai contaminar todo mundo por onde ela passar, onde ela tocar.
Assim também aquela mulher enfrentou, ela poderia ter sido condenada a apedrejamento, porque ela irrompeu, ela enfrentou, ela desobedeceu a lei. Mas Jesus também desobedeceu a lei, porque a vida vale mais. A filha de Jairo, se já estava morta, não era condenada, ela estava impura, ela contaminava. Se Jesus entrasse e tocasse nela, e ele tocou, toca e ordena que ela levante-se. Então, a fé de Jairo, que se prostrou aos pés, a fé daquela mulher que tocou no manto de Jesus, então demonstram que nós temos a vida em primeiro lugar. Se Jesus criou-nos para a vida, Ele não criou a morte. São as maldades, as situações de vida, de teimosia, de desrespeito, de falta de fé, falta de Deus, que levam o mal a triunfar. E é assim que vão vencendo. E haja boas ações e bons pensamentos, e nós precisamos, isso aqui é uma sugestão que eu tentando aqui, lendo aqui, ali, acolá, tentando colocar aqui. Mas nós teremos as celebrações, hoje à noite, celebração de preceitos em algumas comunidades. Amanhã, por exemplo, aqui na Catedral, nós teremos celebração da Santa Missa às 6h30, às 9 horas, às 17 horas e às 18h30. Em algumas comunidades, inclusive, estão de festejos, né? Terminou agora de São João, já foi Santo Antônio, São João, e tem São Pedro na aldeia, não é? Então vamos aí com muitas celebrações. E esse evangelho de hoje, ele é assim um evangelho que vai elevar a nossa autoestima, de saber que tudo passa e que nós precisamos enfrentar. Sem sofrimento, nós não vamos ter nada. Assim, tudo vem às mil maravilhas, não. Fomos criados por Deus, recebido um paraíso, mas aí o mal chegou. Por causa de quê? Da vaidade, de querer ser o Criador. Então é assim, a gente quer ser mais do que outro, a inveja impera, aí atrapalha, mas nós somos criados para a vida. Por isso que no título dissemos assim: nosso Deus é o Deus da vida. O que é que nós queremos hoje? Vida, viver mais, vida com saúde, vida com prosperidade, né? Vida que a gente possa locomovendo-se, enxergando, escutando, convivendo. É assim. Irmãos e irmãs, que nós tenhamos uma semana próspera, reflitamos muito sobre essas duas mulheres, a de 12 anos, jovem, morreu, recebeu o toque de Jesus, ela ressuscitou. A outra tocou em Jesus. E aí nós vamos frisar aqui a grandiosidade do verbo tocar. O tocar de música, é ótimo, alegre, é bom, é arte. Tocar uma boiada, mas tocou-lhe à frente. São tudo mudanças, né, na nossa língua portuguesa, mas esse tocar é o toque aqui do afeto, da acolhida, do carinho, que nós somos feitos para isso. Nós é que esquecemos às vezes. Então vamos assim multiplicar esses gestos em nós. Agora nós não podemos tocar em ninguém, é só assim, né? O cumprimento. Mas toca com o olhar, se é virtual, uma palavra de alegria, de elogio, de aceitação. Mas vamos viver assim, de humildade, de respeito no trânsito, nos locais.
de respeito pela vida, pela nossa vida, pela minha vida, pela sua, na beira-rio, aqui no Rio Balsas mesmo, ou aqui na nossa cidade, nas praias, em todo lugar. Vamos respeitar as pessoas que ficarem em casa. Por que eu vou para cá, faço movimento sem prevenção e volto para casa? Cadê o respeito à vida, à nossa vida, à minha, a sua e a dos demais? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um domingo de muita paz, paz que é dada por Deus e que, se nós a recebemos, nós a repassaremos aos demais. Amém?